troca de mensagens entre Deltan e Moro e para analisar tecnicamente do que se trata. Então, guarda aí que daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Agora eu vou chamar o Luiz Anin, vamos para o nosso espaço de cultura, falar um pouquinho sobre cinema aqui no Bom para Todos, mas é sempre um papo que dialoga com esse cenário político. Oi, Zanin, que prazer te receber aqui, feliz ano novo para você, tudo bem? Tudo bom, feliz ano novo para você, para todos que estão com a gente agora. Deixa eu só te observar uma coisa que você falou. É essa tentativa que a gente sempre tem de falar de cinema, falar de arte, falar de cultura, mas mostrar que elas não estão na estratosfera. Elas são produzidas no meio da sociedade e refletem as condições presentes no nosso momento histórico, isso inevitavelmente. Então a arte tem tudo a ver com o nosso engrandecimento pessoal, o nosso divertimento e tudo mais, mas tem a ver também com uma visão mais apurada, mais aguda da realidade. A arte não se opõe, a arte não deve ser alienada, ela não se opõe a uma visão crítica da realidade. Ela se alimenta disso, aliás. Completamente. Você sabe que essa última fala agora de Leandro Fortes, em que ele diz que se esse julgamento não acontecer, se não for favorável ao ex-presidente Lula, é o fim do nosso país, me lembrou exatamente a fala desse documentário de Antônio Calado, que você vai começar falando, porque ele no final da vida estava bastante infeliz com a situação do país, e ele fala assim, é o fim, acabou, o país não tem mais jeito, né? Então, vamos começar falando sobre Antônio Calado, jornalista, escritor, fez uma carreira bastante engajada politicamente aqui no país e agora ganha, então, esse documentário. Pois é, o Antônio Calado, niteroiense Antônio Calado, é desses brasileiros que, nos momentos maiores de desespero que a gente tem com o nosso país, nos ajudam a pensar que o Brasil é capaz de produzir um Bolsonaro, mas também é capaz de produzir um Tom Jobim, é capaz de produzir um Machado de Assis, é capaz de produzir um Antônio Calado, que foi um homem de extremo talento, cuja vida sempre se deu no exercício do jornalismo, ele é um jornalista acima de tudo, mas também foi um excepcional escritor e um homem que sempre esteve preocupado com as condições do seu país. O Calado tem várias histórias e que são mostradas nesse documentário, que é um documentário muito bom da Emília Silveira. Ele integrou um grupo chamado Os Oito do Glória, no começo no segundo ano do regime militar, da ditadura militar. Marcaram uma reunião da OEA, Organização dos Estados Americanos, para o Brasil. Acontece que, pelo estatuto, a OEA não podia fazer reuniões em ditadura. E o primeiro ditador nosso, o Marechal Castelo Branco, garantiu que aqui se gozava de plena liberdade democrática, né? O Calado, isso partiu dele. O Calado ficou revoltado. Ele fala isso no filme, numa entrevista. Ele falou, além dos caras darem um golpe de Estado, ainda vem dizer na nossa cara que nós vivemos numa democracia, é demais, né? Então ele reuniu uma série de intelectuais para montar um protesto em frente ao Hotel Glória, que era onde haveria essa reunião da OEA, e na qual compareceria o Marechal Castelo Branco. E eles protestaram e foram presos, foram todos encaminhados para a cadeia. O Calado é um cara que sempre esteve contra a ditadura. Ele escreveu alguns livros absolutamente fundamentais, um deles, que é um livro assim, que teve uma influência muito grande na minha juventude, que é o Quarupi. Depois virou filme, inclusive, e tal, que é um livro que trata daquele momento, é um livro de 1967, né? Ele é um livro que trata da questão da luta armada e da questão também de um grupo de brasileiros que tenta encontrar o que é a essência do Brasil, qual é a essência desse nosso país, que é tão encantador, às vezes, e tão assustadoramente retrógrado em outras, né? Então, esse é um livro que esmiuça essa questão. É uma leitura que eu recomendo a todos, é uma leitura formativa, um livro absolutamente atual, e ele é tratado no filme da Emília, ele é discutido por um grupo de intelectuais que debate sobre o livro e debate exatamente a atualidade.
desse livro. Fora isso, o filme traz depoimentos muito bons, um depoimento muito bom, muito sincero de uma das filhas do Antônio Calado, que é a Tessie Calado, a atriz Tessie Calado, traz outros depoimentos, traz muito material de arquivo, é um filme muito bem montado, é um filme assim que tem um ar moderno, um ar assim que... um ritmo que não te deixa desgrudar da atenção da tela, né? E abre mesmo a motivação para as pessoas que veem o filme para se debruçarem de novo sobre a obra do Calado, né? Que ele tem várias, além do Quarupi que eu te falei, ele tem um livro que foi muito polêmico na hora, que se chama Bar Dom Juan, depois um livro chamado Reflexos do Baile, que muitos críticos literários consideraram que é o melhor filme, é um filme mais inventivo do ponto de vista formal, e ele se situa numa época histórica do Brasil em que havia aqueles sequestros dos embaixadores, que era uma forma que a esquerda armada achava para tentar libertar os seus companheiros que estavam presos, correndo risco de vida na prisão e sendo submetidos à tortura. Então é exatamente esse o tema de fundo desse livro Reflexos do Baile. Enfim, ele foi um intelectual completo, sempre trabalhou em jornal, ele trabalhava no jornal Correio da Manhã, que é um jornal que não existe mais e que era um jornal avançadíssimo na época da ditadura, e foi terminar como colunista da Folha de São Paulo. E ele dá essa entrevista no qual ele confessa a desilusão dele, ele dá para dois repórteres da Folha de São Paulo, Martino Suzuki e o Maurício Sticer, ele dá uma semana antes de morrer. E ele fala da decepção dele no Brasil. Ele fala assim, o Brasil sempre dá a impressão para a gente que o Brasil, agora vai, o Brasil vai começar, o Brasil vai encontrar seu grande destino, vai se tornar um país melhor, vai eliminar suas chagas, que é a miséria, o analfabetismo e tal, e vai se tornar um dos grandes países do mundo, vai se tornar um país maravilhoso para você viver. E quando o Brasil dá essa impressão, tudo volta para trás. Né? Isso aconteceu, por exemplo, no golpe de 64, a gente tem que lembrar que a gente tinha um período de grande otimismo antes de 64, né? Os governos de Juscelino Kubitschek, de João Goulart, né? Governos progressistas, principalmente o de Goulart, que é um governo de base social muito grande, né? E cuja obra foi interrompida por um golpe militar, uma quartelada, né? E a gente teve todo o retrocesso. A obra do Calado reflete sobre isso, como boa parte da obra dos intelectuais daquela época, seus companheiros de geração. Então, são obras que através da perplexidade, da revolta e da indignação desses grandes artistas, nos ajuda a tentar entender o que acontece com o nosso país, que mistério é esse no nosso país, que força estrutural retrógrada impede que a gente dê passos adiante. Quando parece que tudo está favorável, a gente cai num poço de obscurantismo, de repressão, de ódio à inteligência, de ódio à beleza, de ódio ao povo, né? É uma obra absolutamente iluminadora. E eu acho que um belíssimo caminho para a gente resgatar essa obra é através do documentário da Emília. É um filme muito bom, é um filme que está nas salas de cinema agora, mas vai entrar logo depois no streaming, ele vai entrar no Now, dia 18/2, e depois, no mês de abril, ele vai estar no Canal Brasil. Mas, por enquanto, está nas salas de cinema. É um filme que eu recomendo a todos mesmo, é um filme para nós brasileiros que estamos tão abalados em nossa relação com o nosso país, né? É um filme que nos resgata um pouco, talvez um pouco de esperança, né? Talvez nos traga de volta um pouco de esperança. Informação completinha. Só para situar quem nos acompanha, essa entrevista que ele deu para os dois repórteres da Folha de São Paulo foi em 97, né? E daí uma semana depois, então, ele veio a falecer. Só para situar esse momento que ele estava descontente com a situação do país, foi em 1997. Vamos para os nossos próximos dois filmes, que são duas estreias brasileiras nesta semana, o primeiro é Chacrinha. Eu vim para confundir e não para explicar. Uhum.
Tem muita coisa sobre Chacrinha, né? O que você achou desse documentário especificamente? Olha, não é o primeiro filme que se faz sobre o Chacrinha, né? Tem um documentário, se não me falha a memória, de 2006, do Nelson Roiner, que foi um colega nosso, jornalista e crítico de cinema, já falecido, e que também era cineasta, era produtor de TV e tudo mais. Ele fez um documentário sobre o Chacrinha em 2006, já mostrando um pouco os bastidores do programa e tal. Houve uma ficção já do Andrusha Waddington, sobre o Chacrinha, né? Tem o que a gente chama de uma cinebiografia. O Chacrinha é interpretado muito bem nessa cinebiografia pelo Stepan Nersessian, né? E agora surge esse novo documentário sobre o Chacrinha. Eu achei o seguinte, eu acho que a figura do Chacrinha é uma figura assim, culturalmente interessante de você analisar, né? Quer dizer, ele foi um criador de um programa de auditório muito popular, né? Ele tinha uma técnica de animação de auditório que hoje no nosso mundo não teria mais lugar, né? Com assim uma fala meio jocosa, às vezes meio preconceituosa, às vezes agressiva em relação à plateia. Tinha aquele negócio, vocês querem bacalhau? Então, ele jogava bacalhau em cima, jogava farinha de trigo em cima da plateia e debochava às vezes de calouros, que ele achava que eram muito feios e tudo mais, ou muito desafinados. É uma coisa que no nosso mundo, um pouco mais politicamente correto, esse tipo de recurso não teria muita vez na televisão. Alguns depoentes falam exatamente isso nesse filme atual. Falam, por exemplo, a chamada Depô, o grande comandante da Globo, na época que o Chacrinha tinha programa lá, que é o Boni, né? O Zé Bonifácio de Oliveira. Outras pessoas fazem o depoimento e tentam mostrar como o Chacrinha, na verdade, foi mais do que um simples animador de auditório, como todos nós sabemos, né? Um francês chamado Edgar Morin, que é um grande filósofo francês, que tem obras fundamentais, ele teve no Brasil na época e ele viu um programa do Chacrinha e falou: esse cara aí é um gênio da comunicação. E você sabe que a intelectualidade brasileira e o jornalismo brasileiro são muito influenciados pela opinião que vem de fora, né? Então, esse aval do Edgar Morin significou quase que um passaporte para um certo endeusamento do Chacrinha. Eu vejo o Chacrinha da seguinte forma: eu acho que a importância cultural dele tem que ser reconhecida. Inclusive, ele foi usado, na época, como uma espécie de ícone do tropicalismo, de um movimento tropicalista, que era um movimento que não era apenas musical, a música dos baianos, Caetano Veloso, João Gilberto e tal, mas era também um movimento cultural, né? É um movimento... Alô, você está me ouvindo? Deu uma travada. Estou te ouvindo. A imagem alô? Parece que caiu. Eu estou te ouvindo. Alô, alô, alô. E você está me ouvindo? Oi. Estou te ouvindo, mas não estou vendo mais nada. Você está sem vídeo. Sai e tenta entrar de novo, Zanin, rapidinho. No link. Tá, eu vou tentar entrar de novo. Tá bom. Se bem que eu sempre planejo com o Zanin falar sobre, eu tenho aqui mais 1, 2, 3, mais 4 filmes, séries para a gente conversar. E nunca dá tempo de falar sobre tudo. A gente se estende falando sobre cada um deles e tem muita coisa interessante. O Zanin dá verdadeiras aulas aqui para a gente sobre não só esses filmes e essas estreias, mas sobre história brasileira, inclusive. E a gente não consegue comentar tudo. Então, acho que ele volta para a gente só concluir o Chacrinha, e eu vou deixar os outros filmes para a gente comentar nas próximas participações. Ele vai falar também sobre um suspense brasileiro, que é Dente por Dente, que está estreando essa semana, que tem no elenco Juliano Casarré como protagonista, mas tem também Paulo Oliveira, Renata Sorrá.
é o filme japonês Perfil de uma Mulher, que é um super suspense. Eu dei uma olhada no trailer também, muito interessante. Oi, Zanin, você voltou? Voltei. Ô, Zanin, eu estava falando justamente aqui que a gente tem muitos filmes para falar e nunca consegue falar sobre todos, porque a gente acaba mergulhando nessa sua aula também sobre história brasileira e a gente acaba passando tempo, eu nem vejo. Vamos concluir só sobre Chacrinha e eu deixo os próximos para próximas participações, pode ser? Perfeito, não tem problema não. É bom a gente ter sempre uma reserva de filmes, né? Não dá tempo de falar de tudo. A gente retoma na semana seguinte, os filmes estão por aí, outros entram, e a gente vai falando o que dá. Enfim, eu acho que a minha visão é o seguinte, que culturalmente ele é uma figura importante, tem que ser estudada realmente e tal, mas eu acho que ele é também uma figura muito endeusada por um tipo de pensamento brasileiro, né? Que teve o seu apogeu na época do tropicalismo. Vocês lembram, vocês todos conhecem a estética tropicalista, que era uma estética que tentava nivelar a alta e a baixa cultura, que gostava do exagero, gostava de um certo apelo de marketing e tudo mais, e viam no Chacrinha uma espécie de um modelo dessa, vamos dizer assim, dessa bagunça brasileira, desse caos ordenado que a gente às vezes vê no nosso país mesmo, né? Que a gente, nossa, o Brasil é uma bagunça, tal, né? Como você duvidar que o Chacrinha pode ser um emblema do país, quando você vê, por exemplo, Thalita, o que esses caras estão fazendo nesse negócio da vacinação, né? É um troço absolutamente inacreditável. Às vezes eu paro para pensar, eu não acredito que esses caras estão fazendo isso, né? O país que teve a epidemia começou da Europa, então nós tivemos o tempo para nos preparar, tal. Quer dizer, eu não vou voltar a tudo o que aconteceu desde então, todos os absurdos que foram. É o reflexo do caos, né? Você pega uma figura caricata como esse que ocupa a presidência no momento, como você não achar que Chacrinha tem alguma coisa a nos dizer sobre esse caos que às vezes toma conta do país? Então ele acabou sendo um símbolo disso. E esse endeusamento do Chacrinha, vamos lembrar, ele se dá no final dos anos 60, né, 67, 68, quando o Brasil vivia também uma situação absolutamente caótica. Nós estávamos no meio de uma ditadura militar. Em 1968, houve um golpe dentro de um golpe, foi editado um ato institucional número 5, que abolia as garantias individuais de todo mundo. Esse país vivia um clima de terror, né? E a gente deve lembrar que uma parte da intelectualidade brasileira, que a classe artística brasileira também, fez uma opção de sair do realismo crítico, assim, que norteava, por exemplo, o cinema novo, para uma opção totalmente desesperada do ponto de vista cultural, né? Que era do escracho, do desbunde, da contracultura. Em lugar do cinema novo, surge o cinema marginal, que faz exatamente isso, né? E o Chacrinha se enquadra exatamente nesse momento, que é quando ele está no auge, né? Então o filme tem esse interesse de resgatar essa pessoa. Eu acho que o filme deveria ter sido um pouquinho mais crítico, como eu estou sendo agora, né? Mas eu acho que é um personagem realmente interessante do nosso país a ser visto, mas a ser visto, a meu ver, com um certo distanciamento que esse filme não tem. Eu adoro as análises do Zanin, porque a gente já vai preparado num contexto histórico ali, social, assistir o filme, o documentário no caso, e já olha com um olhar diferente. Muito bacana, Zanin, adoro as nossas conversas. Mas, enfim, não vou conseguir falar sobre todos. Ficou faltando Dente por Dente, esse perfil de uma mulher, o japonês. A gente vai falar também numa próxima, quero falar sobre esse filme indiano, Tigre Branco, que está no Netflix, na Netflix. Filmaço, hein? Filmaço. Vamos falar sobre.
E é isso, mas todos ficam para próximas conversas. Zanin, um beijo enorme para você e até semana que vem. Bom final de semana. Obrigado, beijo para todo mundo. Foi bom ter voltado.